Bom dia a todos. Meu nome é Giovanni Salan e, sob a orientação da professora Carla Mazzarello, o tema do meu TCC é Design de Superfície, Cartões Postais para a cidade de Manaus. Design de superfície, cartões postais e pontos turísticos são as palavras-chave da minha pesquisa, que tem como estruturação a seguinte fluxograma aqui apresentado. O objeto de estudo da minha pesquisa é o cartão postal, que surgiu no ano de 1870 e a sua função inicial é a de transmissão de mensagens a pessoas distantes. Então, com o decorrer dos anos e com a evolução e surgimento de novas tecnologias e meios de comunicação, o cartão postal ele foi caindo assim no desuso, foi declinando, né? E atualmente ele ainda encontra-se no mercado por conta, principalmente, dos colecionadores e ainda dos turistas, né, que em suas viagens ainda buscam por esses produtos. Então, atualmente aqui em Manaus, que é uma cidade turística, é uma cidade rica em cultura, rica em história e com um grande potencial turístico, né, que por ano recebe milhares de turistas de todas as partes do mundo que sempre buscam por esses produtos. Porém, né, tem uma dificuldade aqui em Manaus, que os encontrados atualmente eles são bem parecidos e a única diferenciação de um para os outros é justamente o tipo de fotografia ali aplicado nele. Então, o último tipo só existe a fotografia aplicada neles e só muda o conceito aplicado nela, que no caso utilizam-se muito dos pontos turísticos e também de elementos da fauna e da flora da região amazônica. A pesquisa em si ela foi motivada por conta de duas estrangeiras, né, amigas de algumas pessoas aqui do curso, que durante um tempo que passaram aqui em Manaus, elas visitaram alguns dos pontos turísticos da cidade e visitando lá o Teatro Amazonas e indo até lá a loja que vende alguns dos produtos, né, artesanais e tudo mais, elas buscaram por tais cartões postais, porém não foi assim agradável a elas, pois são, né, cartões muito parecidos e que elas não tiveram tanto desejo de comprar eles, de adquirir, por conta de elas não acharem assim, algo tão diferente, tão atrativo, de acordo com o que elas buscavam. Já que era uma lembrança assim, especial, tanto para elas recordarem, né, a cidade depois, quanto levar para amigos e parentes queridos quando elas voltassem para a sua cidade natal. Então, pegando esse gancho, né, dessa problematização falada assim, por elas por alto, foi que eu fui motivado a realizar essa pesquisa e utilizando justamente para isso, né, para criar cartões postais diferenciados dos atualmente encontrados no mercado, foi que eu me motivei em utilizar o design, especificamente o design de superfície, para criar, né, novos cartões mais atrativos ao mercado, que pudessem, ao fim do projeto, ser inseridos de forma que eles se diferenciem e até gerem uma competitividade no mercado de cartões postais da cidade. Então, de acordo com a problemática, foram levantadas 4 perguntas, que são: quais elementos diferenciais e atrativos que um cartão postal poderia oferecer aos turistas em razão do problema identificado? Quais sensações poderiam ter o receptor de um cartão postal? Se seria o design de superfície a melhor ferramenta para a construção de cartões mais diferenciados e atrativos ao consumidor? E quais formatos, elementos visuais e cores seriam mais adequados na construção da padronagem e sua aplicação? Como eu já disse, criar padrões visuais para aplicação em cartões postais da Amazônia representativos da cidade de Manaus é o meu principal objetivo, e para me alcançar ele, foi preciso levantar e conhecer as informações relevantes sobre a temática da pesquisa, fazer a seleção de 8 pontos turísticos urbanos, mais representativos da cidade, definir os elementos necessários para a construção dos padrões e gerar protótipos com base nas informações estudadas. A minha pesquisa ela busca contribuir no âmbito social, cultural, econômico, científico, profissional e mercadológico, bem como está delimitada na escolha dos pontos turísticos da cidade, nos princípios do design de superfície, no tipo de papel e no processo de impressão mais adequados para a construção do projeto. No meu referencial teórico, foi explanado sobre as minhas palavras-chave, e aqui ao lado também eu apresento os autores citados, né, em cada um desses tópicos. Aqui de design de superfície. E também foi colocado no mesmo capítulo 2 estudos de caso, onde o primeiro é da Baixa Illustration, que ela é uma estrangeira que passou durante uns 2 anos morando aqui em Manaus, e inspirada também na fauna da flora daqui da região,
ela criou algumas ilustrações e aplicou em cartões postais, em pôsteres, em quadros, e ela divulga o trabalho dela pela internet. E também é encontrado só em uma banca de revista lá no centro, que ainda encontra alguns dos cartões postais dela que ela vende, com as ilustrações que ela produz. E o segundo estudo de caso é de folders encontrados em alguns dos pontos turísticos também daqui da cidade. Quanto aos materiais e método, a minha metodologia científica ela classifica-se quanto à sua natureza, quanto à abordagem do problema, quanto à fonte de dados, quanto aos instrumentos de coleta e avaliação de dados. E a minha metodologia científica projetual, ela foi baseada na metodologia de Bruno Munari, que consiste em 12 etapas, e também no procedimento metodológico segundo Oliveira, que tem 8 etapas para a construção dos módulos e na construção das padronagens. No capítulo 4, que trata do levantamento e análise de dados, eu iniciei com a análise de similares, que foi utilizado os 2 estudos de caso, mais um terceiro, que no caso é de cartões postais justamente já comercializados aqui na cidade, em algumas lojas e bancas de revista. Continuando o levantamento, foi feito um questionário de forma online, que teve 80 respostas, e ele continha algumas perguntas, e a principal resposta que se queria obter a partir dele era justamente na seleção dos 8 pontos turísticos mais representativos da cidade. Então, para isso, eu disponibilizei lá 15 pontos turísticos urbanos, para as pessoas escolherem, né, votarem nos 8 que elas mais achavam representativos, a cidade. Então, os 8 mais votados foram os que eu selecionei para utilização aqui no projeto. Eu continuei o levantamento com o briefing, e a partir da soma, né, do levantamento das informações, a partir do briefing, da análise de similares e do questionário, eu criei o quadro de requisitos e parâmetros. E finalizando esse capítulo, eu fiz o painel semântico de acordo com os dados e as informações descritas no requisitos e parâmetros, de forma mais visual, né, que pudesse facilitar a interpretação e ajudar na construção da pesquisa do projeto. Então, para se iniciar a geração de alternativas, eu comecei criando os elementos visuais, que no caso eu utilizei os 8 pontos turísticos selecionados lá no questionário. Então, os selecionados foram a Arena da Amazônia, o Largo São Sebastião, o Mercado Adolfo Lisboa, o Palacete Provincial, o Palácio Rio Negro, o Parque Jefferson Pérez, o Relógio Municipal e o Teatro Amazonas. Para cada um desses 8 pontos turísticos, eu criei 2 elementos visuais, onde um deles é o elemento primário e o segundo é o secundário, né? Tá ruim aqui, está bem nítido, aqui que está meio embaçado. E aí, para me construir esses padrões, eu utilizei a partir do registro fotográfico, e dessas fotografias eu capturei um detalhe e esse detalhe foi vetorizado. Então, todos esses elementos visuais criados vão ser utilizados nas 3 alternativas a serem geradas, que é justamente nessa parte da criação dos módulos que foi desenvolvidas as alternativas. Então, para a alternativa 1, o conceito escolhido foi repetição, onde se utilizou somente do elemento primário de cada um dos pontos turísticos. Então, aqui eu mostro o passo a passo da construção de cada módulo. Na alternativa 2, do conceito de similaridade, eu utilizei o elemento primário e o secundário, né, de forma que eles ficassem alternados de acordo com o seu tamanho, mas de formas similares. E na alternativa 3, eu utilizei o conceito de segregação, que também se utilizou dos 2 elementos visuais criados para cada um dos pontos turísticos, mas deixou destacado o elemento primário. Então, aqui são os módulos finais criados para cada uma das alternativas, onde eu busquei deixar eles bem padronizados de acordo com o conjunto, né, de acordo com a alternativa, e utilizar as cores da própria paleta de cores de cada ponto turístico. Então, dando continuidade, eu fiz o estudo de repetição, onde para cada uma das alternativas eu escolhi um sistema de repetição diferente. Para a alternativa 1, eu utilizei o sistema de repetição Stripe. Para a alternativa 2 foi o Turnover, e para a alternativa 3 foi o Brick. Após isso, foi feita a seleção de alternativas, que teve 39 avaliadores, entre eles alunos e professores do curso de design, e foi distribuída a eles uma tabela contendo 5 critérios, e eles tiveram a tarefa de atribuir uma nota de 1 a 5 em cada um desses critérios. Então, a partir disso, a alternativa escolhida foi a alternativa 3, do conceito de segregação. Após isso, foi feito o desenvolvimento da alternativa. Aqui eu apresento os 5 modelos de cartões criados, né, onde o primeiro, o terceiro e o quarto eles são apenas frente e verso, e o segundo e o terceiro eles têm uma dobra. E aqui é o desenvolvimento da alternativa já feito. Então, o desenvolvimento ele consistiu mais na implementação do cartão postal em si,
onde eu utilizei a alternativa, né, a padronagem criada no fundo, da parte do anverso do cartão e na parte externa dos cartões que são dobrados. Acrescentei o nome da cidade de forma contrastando com o fundo, com a padronagem, e na parte do verso do cartão e na parte interna dos cartões que são dobrados, eu acrescentei uma fotografia do ponto turístico e o seu nome, para que as pessoas reconheçam e identifiquem de qual ponto turístico se trata, né? E até mesmo para que elas reconheçam qual foi o elemento visual utilizado de cada um desses pontos. Aqui foram todas as 8 linhas de cartões postais, cada uma contendo 5 modelos já desenvolvidas. Aqui foi um teste de impressão feito com um dos modelos. Aqui é o detalhamento técnico já dos 5 modelos, onde ele contém as medidas de cada elemento utilizado. E o material utilizado foi o papel cochê fosco, na gramatura de 300, e a impressão foi feita na digital laser. Então, aqui são as simulações feitas para cada um dos 5 modelos de cartões postais, para cada uma das 8 linhas criadas. Então, ali tem os 4, o último ele também pode ser utilizado como marcador de página. Esses 5 eles são da linha da Arena da Amazônia, esse do Largo São Sebastião, do Mercado Adolfo Lisboa, do Palacete Provincial, do Palácio Rio Negro, do Parque Jefferson Pérez, do Relógio Municipal e do Teatro Amazonas. Dando continuidade, foi levantado os custos do projeto, onde se levantou os valores para a hora técnica do profissional, do custo do material, do custo de confecção e dos itens adicionais. Então, somando todos os valores, o projeto está avaliado assim, mais ou menos em R$ 3.188,90. E quanto ao resultado do projeto, foram obtidas as 8 linhas de cartões postais, contendo cada uma 5 modelos diferentes, no que resultou em 40 cartões. Foi feita a impressão, né, de uma unidade de cada cartão, dos 40 no caso, e aí foi feita ela de forma bem rápida, né, satisfatória e com baixo custo. Então, esse resultado acaba tornando o projeto viável de se produzir tanto em grande quanto em pequena escala. E o principal resultado é que justamente os produtos eles chamam a atenção do consumidor e que são atrativos ao mercado. E como conclusão, e para responder às perguntas feitas no início da apresentação, quanto aos elementos diferenciais utilizados, foram utilizados de forma evidente o uso do design, com o auxílio das formas, cores, tipografia e fotografia. As sensações ao se receber um destes cartões é de alegria, emoção e recordação. A ferramenta de diferenciação utilizada foi o design, aliado com seus conceitos, né, através de suas métodos e técnicas. E os formatos, elementos visuais e cores aplicados na construção foram justamente todos inspirados nos próprios pontos turísticos. E acredita-se que o projeto foi concluído com êxito, contribuindo assim com os colecionadores e os turistas, né, que buscam por cartões postais da cidade e que divulgando, né, a cidade de Manaus e valorizando os seus pontos turísticos. Então, aqui foram as referências citadas, utilizadas durante a pesquisa. E é isso. Muito obrigado a todos.